60% do PIB da América do Sul e estamos isolados. É mais... Três, dois, um. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam mais uma vez bem-vindos agora na segunda parte do nosso terceiro dia da segunda semana do administrador público. Hoje estamos com uma roda de conversa que vai estar falando sobre políticas internacionais, que vai estar continuando e abordando mais profundamente também os temas que foram abordados na palestra anterior da professora Ana Marra. Eu vou apresentar o Felipe, que é o aluno da mesa, tá bom? Boa noite, Felipe. Boa noite, Brandon. Boa noite a todos. O Felipe está ouvindo? Então, conforme bem mencionado aí por Brandon, a gente vai dar sequência aí no nosso evento da segunda semana do administrador público, tá? Com um debate em formato de mesa redonda. Então, agora eu vou apresentar os nossos convidados.
Primeiramente, eu vou apresentar o professor Gilberto Maringoni. Ele é professor associado de Relações Internacionais e membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC. Ele é doutor em História Social, bacharel em Arquitetura e jornalista. Ele também é autor e organizador de 16 livros, finalista do Prêmio Jabuti do ano de 2000 e do ano de 2012 também. É editor da revista Desafios do Desenvolvimento e coordenador do Observatório de Política Externa Brasileira. Em sequência, temos também o nosso professor Gilberto Rodrigues. Ele é professor associado da UFABC, membro da Cátedra Sérgio Vieira Mello, do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil. Publicou mais de 70 trabalhos de autoria ou coautoria. Também é doutor em Ciências Sociais, mestre em Relações Internacionais e graduado em Direito. Recebeu o Prêmio de Excelência Acadêmica da UFABC por Ciências Humanas e Sociais. E por último, mas não menos importante, temos o nosso querido professor Matheus Alberto, que é docente aqui do nosso campus do Instituto Federal. Ele é graduado em Administração pela UFLA, mestre em Administração pela UFLA e doutor em Administração pela USP. Como ele é professor aqui do campus do Instituto, ele leciona sobre administração e ele também trabalha com pesquisa e consultoria para empresas sobre brand, varejo e experiência do cliente. Então, gostaria de agradecer aí a presença dos nossos queridos convidados e agora eu passo a palavra para o professor Matheus. Obrigado, Felipe. Obrigado, Brendo. Boa noite a todos, aos nossos alunos, professores, servidores técnicos e administrativos. Uma saudação especial também para a nossa comunidade, empresas, instituições, organizações que assistem os nossos debates. Uma saudação especial também para a professora Simone, que idealizou esse evento e teve o grande mérito de trazer essas duas feras aqui para conversar com a gente. Então, como anfitrião, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, professores, agradecer também à Universidade Federal do ABC pela parceria, pela abertura, e certamente vai ser uma hora de um bate-papo muito gostoso, de aprendizado profícuo para todos nós. E para começar a nossa conversa, eu vou recapitular brevemente a fala da professora Ana Tereza. Na sua apresentação, ela faz uma retrospectiva histórica da política externa brasileira. Nessa apresentação, ela apresenta alguns princípios que nortearam a política externa no Brasil, isso independente de governo, né, de liderança que tivesse no país. E aí, de uma maneira bastante clara e didática, a professora Ana Tereza mostra uma ruptura que acontece a partir do governo Bolsonaro, uma situação em que há um descolamento entre o que deveria ser uma política de Estado acaba se tornando uma política doméstica, né? Ou seja, atendendo a interesses mais internos do que propriamente interesses mais gerais e mais importantes para a nação. E ela apresentou também algumas situações ruins, né, que derivaram dessa política externa atual. E o que nós vamos fazer agora no nosso bate-papo é repercutir essas consequências, né? Ou seja, o que podemos vislumbrar, observar como em termos de futuro para a política externa brasileira, quais são as feridas ou as cicatrizes que ficam, né, depois de todas essas decisões tomadas nos últimos anos. E aí o professor Gilberto Maringoni e o Gilberto Rodrigues irão conversar com a gente sobre isso. E não poderíamos deixar de lado o acontecimento recente, né? Então, no dia de hoje foi anunciado o resultado da CPI da Covid e nesse resultado, no relatório da CPI, constam ali repercussões, né? Ou seja, situações que estão ligadas diretamente com a política externa,
E aí o professor Gilberto Rodrigues vai conversar com a gente sobre isso, vai repercutir tudo isso. E vamos ouvir atentamente aí o que essa fera tem para falar para a gente. Seja bem-vindo, Gilberto. Bom bate-papo. Muito obrigado, professor Matheus. É um prazer atender a esse honroso convite. Queria agradecer em seu nome a toda a equipe que está aqui nos apoiando nesse evento. Também agradecer a professora Simone, cumprimentá-la, deixar registrado aqui nosso agradecimento pelo convite e os nossos parabéns pelo evento. Queria cumprimentar também o meu colega e amigo Gilberto Maringoni. Prazer e uma honra estar aqui compartilhando esse espaço virtual. E a todas e todos que nos assistem, que nos seguem hoje, que a gente possa contribuir com essa reflexão no campo das políticas públicas, fazendo essa vinculação, não é, com a área das relações internacionais, que é o campo onde nós atuamos e onde vimos realizando pesquisas, inclusive através do OPEB, do Observatório de Política Externa da UFBC, onde nós já, desde o início do governo do presidente Bolsonaro, a gente vem pesquisando e produzindo trabalhos com análises críticas, né, sobre o que vem se desenvolvendo, o desenrolar da política externa brasileira. Fomos antecedidos pela nossa querida colega Ana Tereza Marra, também que juntamente conosco, participa da UFBC, atuamos juntos. E eu gostaria, professor Matheus, de, em primeiro lugar, lamentar 603 mil mortes, né, por Covid no Brasil. O Brasil vem liderando, né, vem sendo um dos líderes naquela lista terrível dos países onde há mais contaminados e há mais mortes desde o início da pandemia. Nós vimos fazendo uma espécie de rotatividade com alguns países, né, entre os 3 primeiros lugares dessa lista. Infelizmente, então, para nós, a gente precisa realmente se solidarizar com as famílias, os amigos, as amigas das pessoas que partiram devido à Covid. E como você bem disse, professor Matheus, hoje é um dia emblemático, né? É um dia emblemático, inclusive, que nos permite fazer um comentário de bate-pronto, né, com a publicação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid. Relatório esse que, segundo está sendo amplamente divulgado pela imprensa brasileira e imprensa estrangeira, o presidente Bolsonaro, cerca de 70 pessoas, né, pelo que consta, incluindo o presidente Bolsonaro, estão sendo acusados, e há uma proposta de indiciamento por crimes, diversos crimes, né, desde crimes contra a administração pública até crimes contra a humanidade. Então, esse fato de hoje, que é um fato histórico, emblemático na história do Brasil, e que nós esperamos que possa ter consequências concretas, né, em termos de responsabilização a esses agentes políticos e agentes públicos que perpetraram essas atrocidades, né, contra brasileiras e brasileiros, irmãos e irmãs nossas, né, que faleceram ou que ficaram com sequelas pela Covid. Isso tem impacto na política externa brasileira e na política internacional. Do ponto de vista dos direitos humanos, o que eu gostaria de compartilhar com quem aqui nos acompanha, com todas e todos vocês, é de que a política externa brasileira de direitos humanos, ela, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, e até poderíamos dizer um pouco antes, quando o presidente eleito, né, no ano anterior, em 2018, já anunciava a sua política externa e dizia o que iria fazer e o que não iria fazer, a nossa política externa de direitos humanos ela passa a ser desconstruída. Nós passamos a ver um processo de desconstrução da nossa política externa de direitos humanos, que não está descolada, ao contrário, está muito vinculada à desconstrução dos direitos humanos dentro do Brasil. Nós, hoje, temos uma clareza que talvez décadas atrás analistas não tinham em relações internacionais, de que a política externa ela está muito atrelada, ela está muito vinculada com a política doméstica dos países. Mas não apenas isso. Não é apenas a política externa não é apenas uma tradução da política interna. Ela se confunde muitas vezes com a política interna, né? O que é doméstico e o que é internacional, de uns anos para cá,
passou a ser muito difuso. Então, aquilo que ocorre dentro do país, digamos assim, as políticas ou a desconstrução de políticas em nível doméstico tem impacto internacional muito grande. E por que se dá isso? Porque o Brasil, a partir dos anos 80, com o processo de redemocratização, passou a se vincular a uma série de convenções, tratados, compromissos internacionais no campo dos direitos humanos, no campo ambiental, no campo do comércio internacional. E esses compromissos, eles também são traduzidos em políticas domésticas. Então, na medida quando se mexe em políticas domésticas hoje, qualquer país do mundo, você também tem um impacto e você tem uma consequência no campo internacional. No caso do presidente Bolsonaro, essas consequências têm sido muito ruins em todos os campos das políticas públicas, mas particularmente no campo dos direitos humanos elas têm sido devastadoras. Eu dou alguns exemplos, né? A tentativa do governo Bolsonaro de eliminar os conselhos de participação civil em todas as esferas do governo federal, que foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal, como várias tentativas de desconstrução de políticas públicas foram barradas, né, pela Suprema Corte Brasileira, mas essa especificamente foi barrada pelo Supremo, porque o Supremo diz não se pode, por decreto, eliminar conselhos que foram aprovados por lei. É uma questão básica jurídica, né? Mesmo assim, o governo Bolsonaro tentou colocar por terra todas aquelas estruturas de conselhos de participação, todas as áreas, né, educação, saúde, meio ambiente, enfim, habitação, que é uma construção que demora décadas para ser feita, né? Então, o que nós temos acompanhado, e aí falando agora especificamente do ponto de vista da projeção internacional do país, é que nos foros multilaterais, né, pensando que a política externa ela se desenvolve em larga escala em duas dimensões, a dimensão bilateral, país com país, e a dimensão multilateral. Na dimensão multilateral existe o sistema das Nações Unidas, o sistema interamericano, que é ao qual o Brasil participa dentro das Américas, e existem os regimes de integração, que são os blocos subregionais, como o Mercosul, CELAC e a Unasul, né? E aí eu não vou entrar aqui nesse aspecto, que meu colega Maringoni conhece muito mais esse assunto do que eu e deve falar, acredito que vai falar sobre esse tema. Mas o fato é que, pegando o sistema ONU e o sistema interamericano, que é onde nós temos, nesses dois sistemas, as estruturas multilaterais de direitos humanos, o Brasil, desde a redemocratização com o governo Sarney até o governo Temer, embora já com o governo Temer a gente comece a ter problemas nesse campo também, mas ainda havia, digamos assim, uma certa preservação dos cânones diplomáticos, né, com os quais o Brasil lidava com esses temas, nós tivemos a construção de uma reputação internacional do Brasil como um país que sempre se colocava de forma diplomática, como os diplomatas gostam de dizer, de forma construtiva, né? E se a gente pegar, por exemplo, dois eventos muito importantes no campo dos direitos humanos, que foi a Conferência de Viena, em 1993, na qual foi aprovada a Declaração de Viena, que é um documento fundante das relações internacionais no campo dos direitos humanos, o Brasil teve um papel fundamental na relatoria dessa conferência, né, tentando unir os diferentes pontos entre Ocidente e Oriente, entre Norte e Sul. Essa construção de consensos no campo internacional, o Brasil foi se destacando e particularmente no campo dos direitos humanos, o Brasil se destacou na Conferência de Viena, em 93, e depois na Conferência de Durban, na África do Sul, que foi a conferência contra todas as formas de discriminação, xenofobia, onde o Brasil também teve um papel muito importante dentro do secretariado da conferência para conseguir aprovar documento de Durban, né, que é um documento, para que a gente possa ter uma ideia concreta, que embasa as ações afirmativas do Brasil e de todos os países do mundo. Quer dizer, o Brasil, então, ele vem nesse caminho, né, de uma ação diplomática construtiva, com uma reputação
O professor Paulo Sérgio Pinheiro, por exemplo, que é um cientista político e uma personalidade importantíssima no campo internacional, foi secretário de Direitos Humanos, né, da Presidência da República, ele costuma dizer que o Brasil é qualificado como um honest broker, ou seja, um articulador honesto dentro do multilateralismo. Tudo isso, professor Matheus, se perde com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro joga na lata do lixo toda uma construção de décadas de reputação internacional. A gente sabe que o elemento reputacional ele é construído ao longo do tempo e, uma vez maculado, ele tarda muito para ser recuperado. O meu colega Maringoni vai falar das projeções, das perspectivas, certamente vai tocar nesse tema. E o fato de a gente ter tido uma política externa negacionista da ciência, de ultradireita, né, em alguns elementos, até a gente pode identificar alguns elementos fascistas na própria política externa brasileira, com o Ernesto Araújo, que não está mais, saiu, mas esses elementos eles são detectáveis nas posições que o Brasil assumiu no multilateralismo durante o governo Bolsonaro, né? E o próprio presidente Bolsonaro, nos seus discursos feitos, por exemplo, no G20, na Assembleia Geral da ONU, ele vai na contramão da construção da governança global no campo dos direitos humanos, do meio ambiente, deixando embaixadoras e embaixadores, chefes de Estado, estupefatos com o grau de negacionismo científico, com o grau de, digamos assim, de uma antidiplomacia, podemos dizer. O Brasil, com Bolsonaro, deixou de ter diplomacia, passou a ter a antidiplomacia, né? E aí eu gostaria de, já para tentar fechar essa primeira parte, eu gostaria de destacar, voltando ao nosso comentário inicial da Comissão Parlamentar da Covid, né, que apresenta o seu relatório hoje, destacando que nós nunca tivemos, na história diplomática brasileira, nem mesmo durante a ditadura militar, que foi terrível, que foi um período absolutamente sombrio da nossa história, tanto no campo doméstico quanto internacional, mas nem mesmo naquele período nós tivemos chefes de Estado na berlinda, né, como tem hoje o presidente Bolsonaro, além de estar totalmente isolado, né, dentro desse conceito de pária internacional que foi lançado pelo próprio governo, né, até com uma certa um disfarçado prazer em dizer que é um pária internacional, quando todos nós somos afetados negativamente por isso. Mas o presidente Bolsonaro ele conseguiu obter, digamos assim, o precedente para a nossa diplomacia de ser o primeiro presidente do Brasil a ter denúncias em órgãos internacionais que podem levar, inclusive, a processos que nós chamaríamos no Brasil de processos criminais, né? Como se fossem indiciamentos criminais. Hoje nós temos a Comissão de Direitos Humanos da ONU, né, com diversas denúncias contra o presidente Bolsonaro, contra o governo brasileiro. Nós vemos a alta comissária de direitos humanos, a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet, periodicamente fazendo declarações na linguagem diplomática, de alerta, de preocupação, mas isso traduzindo para a linguagem que nós sabemos, a linguagem diplomática ela tenta preservar muito a soberania dos países, então os direitos humanos trabalham na chave do monitoramento, não é na chave da fiscalização. Mas a gente sabe que com toda essa linguagem cuidadosa da diplomacia, isso pode ser traduzido como uma tremenda preocupação, não é uma pequena preocupação. E mais ainda, Tribunal Penal Internacional, que está em Haia, né? Em Haia nós temos dois tribunais importantes, a Corte Internacional de Justiça, que é a corte principal da ONU, que julga casos de direito internacional em geral, e temos o Tribunal Penal Internacional, que julga crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão. Pois bem, o Brasil é membro fundador do TPI, o Brasil paga as cotas do TPI, e inclusive a nossa Constituição Federal, ela prevê que o Brasil deve dar prioridade para o TPI.
Só que a gente sempre pensava nos outros, não na gente, né? Agora, o presidente Bolsonaro tem mais de uma dezena de denúncias por crimes contra a humanidade, genocídio no TPI. Então, o que ocorre? Claro que, do ponto de vista internacional, tribunais internacionais são lentos, eles podem demorar muitos anos para chegar a alguma questão. Mas eu diria o seguinte, professor Matheus, a Procuradora-Geral do TPI, porque o TPI funciona como uma Procuradoria-Geral, como se fosse uma promotora, ela pode, de forma espontânea, né, nós chamamos de ex officio, ela pode, de forma espontânea, ela pode abrir uma investigação. Se ela abrir uma investigação, que isso não ocorreu ainda, contra o presidente Bolsonaro, só isso já é um grande escândalo internacional. Porque somente ditadores facínoras tiveram abertura de processos contra si pelo Tribunal Penal Internacional. Então, nós estamos diante de uma situação que, embora o presidente Bolsonaro, os seus assessores e a sua família tenham uma postura de escárnio em relação à CPI da Covid, em relação à oposição em geral, às críticas, né, inclusive às famílias que perderam entes queridos, o fato é que, concretamente, o presidente Bolsonaro poderá vir a ser julgado ou, pelo menos, aberto uma investigação. E aí é importante dizer o seguinte, não é necessário esperar um julgamento para prender um chefe de Estado. É possível pedir uma medida liminar de detenção provisória. Então, o que tem pela frente, em termos de processo criminal internacional, era para preocupar muito o presidente Bolsonaro. E talvez ele esteja fazendo um mise-en-scène para não passar essa preocupação. Então, eu creio, professor Matheus, apenas então para fechar aqui a minha fala, que esse relatório da CPI da Covid, né, com toda essa massa de 1000 páginas, né, de relatório, com esse detalhamento e com esse trabalho espetacular que nós acompanhamos da CPI da Covid, né, da maior parte dos senadores, sobretudo do G7, ele traz uma mensagem e um retrato muito claro de que no campo dos direitos humanos nós vimos sofrendo dificuldades enormes em vários campos, mas sobretudo no campo do combate à pandemia, né, a questão das vacinas, a questão dos respiradores, a problemática de Manaus, tudo isso, eu tenho convicção, eu acho que a leitura, quando eu ainda não a fiz, porque é muito recente do relatório, no que tange a questão dos crimes contra a humanidade, eu já tinha e mantenho a minha convicção de que realmente foram praticados pelo presidente e por algum de seus assessores. Então, a nossa situação de política externa de direitos humanos é muito ruim, é muito precária. Nós, da academia, nós estamos em modo resistência, estamos em modo confiança de que a gente vai conseguir superar isso. Eu agradeço muito a atenção de todas e todos e continuo aqui com vocês, fico à disposição para o nosso diálogo. Obrigado, professor Matheus. Obrigado, professor Gilberto Rodrigues. Se você me permite, vou chamar Rodrigues, porque nós temos 2 Gilbertos aqui. Perfeito. Se você me permite, Rodrigues, fazer uma pergunta em cima desse comentário que você acabou de fazer. A gente estava até brincando antes da apresentação sobre a questão do marketing, da imagem, né? E eu percebo que em política externa é muito importante a questão da imagem, né? Então, países, né, podem ser considerados marcas, né? E construir uma imagem de marca é trabalhoso, demora muito tempo, você gasta muito recurso, você precisa fazer um trabalho muito bem feito, né? Um trabalho árduo de anos. E pelo que eu entendi, nos últimos anos, ocorreram episódios e situações que denegriram a imagem do país, né? E isso passa também pelo, como você acabou de dizer, da dificuldade, né, para não dizer outra coisa, em fazer diplomacia, né, e imagino que isso tem impactos horrorosos, né, em termos de, principalmente, comércio mundial, e o impacto que isso pode ter econômico, social aqui para o nosso país. E você comentou sobre a figura do Bolsonaro, né, como isso sinaliza do exterior muitos atributos negativos do nosso país. Eu gostaria de saber se lá fora o pessoal vai confundir as duas coisas. O Brasil como nação, o Bolsonaro, como que isso vai repercutir ao longo dos anos? A gente deve se preocupar com isso, vai ser uma coisa que vai
afetar realmente o país, principalmente do ponto de vista econômico? Obrigado, professor Matheus. Ótima pergunta. Eu acho que não tem só uma resposta, ou seja, há diferentes variáveis talvez que possam incidir no impacto dessa imagem. A comunidade internacional, né, das pessoas que estão informadas, que conhecem o Brasil, tem muitos diplomatas que já serviram no Brasil, conhecem o Brasil de forma muito detalhada e tudo, em geral, elas não misturam, né? Claro que há uma preocupação em pensar que o presidente Bolsonaro dispõe de uma certa porcentagem da população brasileira que, a despeito de tudo o que aconteceu, ainda continua apoiando ele. Então, assim, se a gente pensar que, aí talvez o meu colega Maringoni possa ter números melhores aí mais na ponta da língua, mas talvez entre 15% e 20%, né, que a gente vê nas pesquisas de opinião, que continuam considerando o governo regular ou bom, uma coisa assim. Isso é uma preocupação para o cenário internacional. Assim como também nós podemos nos preocupar em ver na Espanha a ultradireita com o Vox crescendo em cima do Partido Popular, que era um partido de direita, mas que não era um partido de ultradireita. E a gente viu um crescimento na última eleição do Vox com mais de 20% de votação. Então, assim, o fenômeno não é só do Brasil, o fenômeno é um fenômeno global da ultradireita, né? Mas o Brasil, depois que o presidente Trump perdeu a eleição, e é preciso dizer que a perda do presidente Trump foi um duríssimo golpe no governo Bolsonaro, um duríssimo golpe, e o presidente Bolsonaro tenta agora se manter como uma espécie de esteio da ultradireita na América Latina, totalmente isolado, né? Inclusive recebendo insumos e orientações do grupo do Trump, né, do Steve Bannon e daquele pessoal da ultradireita, da alt-right, né, americana. Mas eu creio, professor Matheus, que a gente vai ter aspectos negativos em relação ao Brasil, porque existem os estereótipos, né? Então eu estou falando da comunidade internacional mais bem informada, que não vai confundir Bolsonaro com o brasileiro, a brasileira, com as pessoas de bem, com as pessoas, enfim. Mas também tem uma imagem um pouco difusa que fica do negacionismo científico, de não querer tomar vacina, que às vezes pode até ganhar uma dimensão maior do que ela tem no campo internacional, né? Então, esse trabalho de recuperação da imagem é um trabalho também que não vai ser só do governo, não vai ser só da diplomacia brasileira, ele vai ser de cada um e cada uma de nós, né? Claro que a gente já faz isso, né? Nós acadêmicos, a sociedade civil, o próprio setor privado, que não quer se associar ao bolsonarismo, que não quer se associar a essa política negacionista da ciência, a gente já faz isso todos os dias, né? E a gente tem muitos contatos fora do Brasil, os nossos parceiros, né? E a gente sempre também os alimenta com essas informações e as críticas, nossas análises críticas sobre esse tema. Agora, não há dúvida de que todos nós temos uma grande preocupação de primeiro, como nós vamos conseguir recuperar essa imagem e essa reputação, né? Porque enquanto a reputação estiver maculada, não dá para recuperar a imagem. Primeiro a gente precisa ter uma nova pessoa, né? Precisamos ter um novo governante, né, que nos recoloque nos trilhos de uma certa normalidade política, né, e democrática, né? Também pensando que no caso do presidente Bolsonaro, eu acho que é importante registrar isso, a desconstrução dos direitos humanos, ela se deu já em vários níveis, mas ela foi barrada em outros, né, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional, mas também há tentativas diuturnas de desconstrução da democracia. E isso é algo que preocupa muito os nossos vizinhos, né, países vizinhos da América do Sul, da América Latina e de outros países, obviamente, porque o Brasil, desde que passou a ter um governo civil pós-ditadura e a Constituição de 88, o Brasil vem se afastando, né, daquela tendência autoritária que marcou os 20 anos de autoritarismo que nós tivemos da ditadura civil-militar no Brasil. Então, para responder talvez essa pergunta, eu acho que a gente tem essa dificuldade com o próprio governo, né? Enquanto este governo estiver aí, ninguém vai acreditar que nós possamos ter um Brasil melhor, honesto, progressista, enquanto tiver esse governo, né? Então a gente aguarda que esse governo
termine de alguma maneira, né, de forma obviamente democrática, mas ou por interrupção de mandato ou por fim de mandato e não reeleição. E a partir desse novo cenário, que eu acho que o meu colega e amigo Maringoni vai aqui muito bem colocar para nós, que o cenário prospectivo, é que a gente tem esses desafios pela frente, né, de recuperação de imagem, de reputação. Agora, não podemos ter, quer dizer, o que nos preocupa é que o estrago do governo Bolsonaro, em alguns campos, ele até pode ser irreversível. Né? Ciência, tecnologia, educação, meio ambiente são áreas onde, dependendo do estrago, né, dependendo das violações, pode ser difícil recuperar. Né? É como não dar alimento, né, a um ser vivo durante muito tempo. Se esse ser vivo fenecer, se ele perecer, não dá para ressuscitar. Então a gente tem essa preocupação em muitos campos, inclusive na universidade pública, onde a gente está travando um bom debate entre nós, mas com um grande espírito de resistência e resiliência no enfrentamento com políticas de regressão, regressivas na nossa construção democrática de direitos humanos, professor Matheus. Obrigado, professor. Verdade, né? Em algumas áreas, 4 anos é uma vida, né? Difícil recuperar, né? Ciência e tecnologia, por exemplo, 4 anos pesa muito. Professor Rodrigues já levantou, inclusive, a bola aí, né, para o colega Maringoni. Professor Maringoni, diante da situação atual da política externa brasileira, que cenários podemos vislumbrar para o Brasil para os próximos anos? Lembrando que ano que vem é ano de eleição, né? Então é sempre uma situação que pode mudar, né, substancialmente a política externa do Brasil ou de qualquer país. Então, como que você enxerga, né, o ano que vem, os próximos anos, o que pode acontecer da política externa atual do governo Bolsonaro? Bom, primeiro, boa noite, professor Matheus, professor Felipe, ao professor Brandon, que não está aqui, um abraço especial à professora Simone Lisboa, que me fez esse convite, e uma grande saudação, um abraço aqui para o meu colega e xará, Gilberto Rodrigues, que me colocou aqui uma batata quente na mão, e você também. O Gilberto Rodrigues 2 ou 3 vezes falou: meu colega Gilberto Maringoni vai falar com detalhes essa questão, e se eu não falar a altura, quer dizer, vai ser um problema, e vai ser difícil eu falar, porque eu gostei muito da fala do Gilberto e a palestra da professora Ana Tereza, que nos antecedeu, que fez uma cobertura, um panorama muito sucinto, mas ao mesmo tempo muito profundo, do que foi a evolução da política externa brasileira ao longo do último século, e ao longo de uma jornada de construção do Estado de forma acidentada. Ela não é uma linha retilínea, ela se a gente colocasse num gráfico, é um gráfico com oscilações, não de um terremoto, mas com altos e baixos, mas a gente chegou num ponto de culminância, em especial nos últimos 50 anos, a partir do governo Geisel, um governo da ditadura, que constrói incrivelmente as bases para uma política externa mais soberana, e era um governo ditatorial. Então o alerta que o Gilberto Rodrigues faz de que a política externa segue a política interna, mas ela não é automática. Você tem um governo ditatorial com uma política externa impressionantemente soberana. E isso continua no governo Sarney, não tanto no governo Fernando Henrique, mas o governo Itamar recupera isso, aliás, com o nosso chanceler Celso Amorim, de quem a professora Ana Tereza já falou. E no governo Lula a gente tem o ápice da política externa brasileira, que de certa maneira continua com o governo Dilma. Eu quero também, antes de começar, eu estou cronometrando a minha fala porque eu quero também ser sintético, lamentar que nós estejamos vivendo em meio a essa tragédia, não só humanitária, ela é humanitária, mas é uma tragédia social, é uma tragédia humana e é uma tragédia criminosa. Há 603 mil mortes de brasileiros e tantos outros que saíram seriamente lesionados física e mentalmente da situação da Covid. O Brasil
foi talvez o pior país do mundo a tratar da Covid. Só não é pior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos mudaram a sua política de combate à pandemia nos últimos 10 meses, desde a chegada do Joe Biden à Casa Branca. Eu quero começar dizendo o seguinte, eu vou pegar esse gancho, mas para chegar nele eu vou fazer um pequeno prolegômeno, quer dizer, fazer uma pequena introdução. Eu, na época da campanha do presidente Bolsonaro, a campanha eleitoral de 2019, eu peguei o programa de governo do Bolsonaro, eu tive a curiosidade de ir atrás, e encontrei, porque era uma coisa que não se divulgava. E o programa era uma coisa surreal, eu não sei se vocês chegaram a ver, era um PowerPoint muito mal feito, que sei lá, uma criança, tal. Quer dizer, eu estou desmerecendo as crianças, mas que ninguém faria igual, porque era uma junção de ideias desconexas, alguns slogans da extrema-direita, Deus, Brasil acima de tudo, contra o comunismo, pela família, era escrito em letras em caixa alta, que é algo horrível de ler só em maiúscula, com 3 exclamações no final de cada frase. E o que eu me lembro, a parte de política externa tinha 3 ou 4 páginas num programa inteiro de governo que devia ter 50 ou 60, como se fosse possível isso. E aí a política externa estava resumida o seguinte: abaixo o Foro de São Paulo, não a parceria com ditadores, não ao presidente ligado ao narcotráfico internacional. Ou seja, é aquilo que os bolsonaristas faziam no WhatsApp, fazem no Telegram, que é aquela história do tiozão do Zap, né? Isso era o programa de governo. Essas eram as diretrizes. Não é à toa que a gente chega no governo com uma proposta de desconstrução da política externa, como assinalou o Gilberto Rodrigues, é uma antipolítica externa, achei muito feliz esse termo, mas é uma desconstrução do Estado, o que é muito coerente com aquela exposição que o Jair Bolsonaro, já eleito em 2018, faz num jantar com Steve Bannon, com outras figuras da extrema-direita americana, em Nova York. Ele diz o seguinte: nós não vamos construir, nós, aliás, temos que desconstruir muita coisa. No que ele é secundado numa entrevista no jornal Valor pelo general Mourão, que muita gente acha que é mais civilizado que o Bolsonaro. A diferença do general Mourão com o Bolsonaro, atentem bem, porque é uma diferença, às vezes, não é muito explícita. O general Mourão tinge o cabelo para parecer jovem, o Bolsonaro não tem essa. É a única diferença entre os dois. E o Bolsonaro tem a língua presa, não. O Mourão tem exatamente a mesma diretriz do Bolsonaro. Eu faço essa blague não para fazer piada, porque muita gente acha que existem diferenças. O Mourão, às vezes, age como bom policial e o Bolsonaro como policial malvado. Mas a diretriz geral, embora o Mourão, às vezes, vá à China para negociar, mas a diretriz interna é a mesma. E o Mourão fala: nós vamos desconstruir o Estado. Poucas vezes um chefe de Estado brasileiro foi tão sincero nos seus propósitos de desmonte do país, porque desmontar o Estado é desmontar o país, é desmontar algo construído desde a independência do nosso país, é desmontar algo que foi modernizado com Getúlio Vargas, é desmontar instituições. O desmonte do BNDES está sendo uma tragédia para a indústria brasileira. O desmonte do CNPq é uma tragédia para instituições federais, como é o Instituto Federal do campus de Jacareí, como é para a UFABC, como é para centenas de órgãos federais. O desmonte da CAPES, as bolsas de estudo, é uma tragédia. É isso que o Gilberto Rodrigues falou. Pode ser que um organismo lesionado durante 4 anos não se recupere. Não, essa é a diretriz. Como é que isso atinge a política externa? Não é só pela pauta de ser contra o Foro de São Paulo, ser contra isso, ser contra aquilo. É pelo fato da política externa ser uma prerrogativa dos Estados nacionais. A política, embora a gente tenha cada vez mais a política externa, não é só a diplomacia adstrita ou referenciada nos ministérios das relações exteriores dos países, mesmo dentro do Estado, a política externa, existe uma diplomacia presidencial, da qual 2 presidentes brasileiros recentes foram mestres nisso. O ex-presidente Fernando Henrique,
e o ex-presidente Lula. Quer dizer, a condução pessoal do chefe de Estado teve um peso enorme na materialização do que foi a política externa brasileira, claro que atuando em conjunto, de maneira síncrona ao Itamaraty. Mas o Ministério da Indústria e Comércio também age na política externa. O Ministério da Agricultura, o Brasil sendo um dos maiores exportadores de produtos, de commodities agrícolas do mundo, o setor internacional, o setor de comércio exterior do Ministério da Agricultura é um setor muito maduro, sem fazer trocadilho com a agricultura, mas muito competente. Não foi destruído pelo governo Bolsonaro, apesar de tudo. E existe na sociedade, quer dizer, na área que não é restrita ao Estado, uma série de... Tanto na área pública, os entes subnacionais, que é a maneira elegante a gente dizer, estados e municípios, passaram a ter, a partir dos anos 2000, secretarias de relações internacionais. O Estado de São Paulo passou a ter, o município de São Paulo, vários municípios de porte no Estado de São Paulo e pelo Brasil passaram, eu sei, ali no ABC, Santo André, Guarulhos, várias cidades que não as capitais, passaram a ter secretaria de relações internacionais. Para não falar o Departamento de Relações Internacionais, por exemplo, da Fiesp, que foi durante, não sei se continua sendo chefiado por um importante diplomata brasileiro, que é o Rubens Barbosa. As centrais sindicais, a CUT, tem também um importante setor de relações internacionais. Então, as relações internacionais acabam tendo uma porosidade, ou seja, uma ramificação interna na sociedade brasileira, em que cada vez mais o país se intercambia com o mundo, não só no Itamaraty, mas o Itamaraty, a diplomacia presidencial, tem um papel preponderante nisso, e é daí que vem a credibilidade ou não do país. E a credibilidade do país está no próprio tratamento da pandemia, não apenas, como falou a professora Ana Tereza, quer dizer, o Itamaraty não cumpriu a sua função na compra de vacinas, ao contrário, entrou na negociata da Covaxin, da Precisa Medicamentos, aquilo tudo que a CPI levantou, mas a pandemia em si derreteu a imagem do Brasil. Isso que o Gilberto Rodrigues falou com muita propriedade agora no final, de que a gente pode reconstruir, mas tem áreas que não reconstrói. Semana passada, eu conversei com o ex-chanceler Celso Amorim e perguntei a ele, você acha muito difícil reconstruir? Ele falou, difícil não é, não. Isso aí, em 3 dias, alguns decretos, você desloca a gente para lá, você recupera. Mas exemplo do que falou o Gilberto Rodrigues, ele falou, o problema é recuperar a credibilidade. Aí é que está. Você mexe nas alavancas, nas roldanas, na estrutura principal. Agora, fazer a máquina funcionar é que é difícil. Você fazer uma diplomacia na América do Sul, por exemplo, sem o BNDES, que, aliás, o BNDES foi acusado pela extrema-direita de ter uma caixa preta, o Bolsonaro falava, temos que abrir o BNDES, que está financiando a ditadura cubana, que está financiando a ditadura... É mentira. O BNDES, pelo seu próprio estatuto, não pode financiar empresas que não sejam brasileiras ou que não tenham capital aqui ou que não operem aqui. O BNDES financiava o Odebrecht. A Odebrecht ia fazer obra onde ela quisesse. Quer fazer no Panamá, quer fazer em Cuba, quer fazer na Argentina, na Bolívia. Então, ele não financiava ninguém fora do Brasil. Agora, a Odebrecht era uma empresa que atuava em 47 países, e o que também mostra como a política externa está na empresa privada, e aí ela usava o dinheiro como ela queria. Era uma empresa brasileira, de capital aberto, enfim. Isso publica balancete e vê como é que faz. Então, mas a prerrogativa principal é do Estado Nacional. Por quê? Justamente porque essa multiplicidade de comandos não formam um corpus, ou não formam uma unidade na condução da política externa. Só o Estado consegue ter essa unidade. A política externa da Odebrecht não é a mesma da CUT, que eu não sei se é a mesma da Fiesp, que não vai ser a da Uni, que não vai ser a do município de Marília, que é um grande centro produtor de doces e confeitos, e tem uma política de venda para os países do Mercosul. Então, existem níveis, mas ela é uma diretriz de Estado. Por isso, os organismos internacionais são compostos por Estados. A OMC é composta,
a ONU, e aí eu estou entrando na seara do Gilberto Rodrigues, que tem livros publicados sobre organismos internacionais, mas a representação é dos estados. Os órgãos de assessoria da ONU, os órgãos subsidiários da ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde, a Comissão de Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional, são compostos por estados nacionais. Por quê? Porque compete aos estados traçar políticas econômicas internas que possam ter rebatimento externo. Então, qual é o problema do Mercosul hoje? O problema do Mercosul é que os estados nacionais conseguem viabilizar uma política econômica de convergência, ou seja, de integração, para temas que estão, por exemplo, a integração energética na América do Sul. A gente consegue ter uma boa integração energética com o Paraguai porque nós temos uma binacional que é Itaipu. Agora, a gente não consegue ter uma integração ou Estado legislar sobre a política externa da Volkswagen, que tem fábricas na Argentina e no Brasil. Não consegue legislar sobre empresas brasileiras privadas, como, por exemplo, a Hering, que tem 4 fábricas no Paraguai, porque ela vai disputar uma mão de obra mais barata no Paraguai. Agora, nós podemos facilitar a integração com a ação do Estado. Quando você desconstrói o Estado, você desconstrói a política externa, você desconstrói a integração, porque você desconstrói o principal vetor. Como a política do Bolsonaro é essa, vamos desmontar o Estado, você desmonta tudo que está relacionado a ele, da educação à política externa, à política de estoques reguladores de alimentos que podem regular o preço da carne, do arroz, a política da Petrobras como empresa estratégica para abastecer o Brasil de energia, ela passa a funcionar como uma importadora de combustível. Então, é fundamental a ação do Estado. Não é uma disputa entre estatistas e privatistas. É uma prerrogativa. Não existe política externa de empresa privada como política. Existe como estratégia de empresarial. O que acontece quando o Bolsonaro, nesse tipo de ação, ele fortalece que setores internos ao Brasil e que setores externos? Ele fortalece um setor empresarial do agronegócio, que está muito contente. Tem 2 setores do Brasil muito contentes com o dólar acima de 5,50. É o agronegócio, porque torna os produtos brasileiros, com a moeda em que os outros países vão comprar os produtos brasileiros, está mais valorizada, é melhor para vender. O Brasil disputa melhor, os produtos ficam mais baratos e competitivos. E o outro setor é um setor que a gente genericamente pode chamar dos paulo-guedistas, os que têm dinheiro em paraíso fiscal. Ou seja, uma política de valorização cambial, da maneira como é feito no Brasil, ela é matadora para a economia brasileira. Por isso a fome aumenta, por isso você regula todos os preços com os preços internacionais. É mais uma manifestação de desmonte do Estado. Agora, com isso tudo, o Bolsonaro, como bem colocou o Gilberto Rodrigues, ele se isola. Ele atingiu a meta que o chanceler Ernesto Araújo traçou em 3 de janeiro de 2019 no seu discurso de posse. Vamos ser aliados aos Estados Unidos. Nós vamos ser contra as ditaduras, nós vamos ser contra o comunavírus, como ele escreveu no seu blog, escreveu um extenso artigo sobre o comunavírus, aí respondendo ao filósofo esloveno Slavoj Žižek. Enfim, são palavras de ordem que eles exaram, que eles externam nas suas redes sociais, mas isola o Brasil de um ponto de vista. O Brasil está isolado na América Latina, na América do Sul em especial, não só porque o Mercosul está com problemas, não só porque ele acabou com a Unasul, ele e os outros governantes de direita, como Maurício Macri, como Sebastián Piñera do Chile, como Ivan Duque da Colômbia, mas como a imagem do Brasil se derreteu. Isso é um isolamento sério. E o isolamento aumenta quando você começa a ter, ao redor do país, na América do Sul, e aí eu falo um pouco de cenários, a eleição de presidentes de centro-esquerda. É bom a gente colocar aqui, eu acho que a Ana Tereza, se não me engano, falou disso, a gente teve uma safra de presidentes, eu não sei se é uma safra, mas coincidiu no tempo e no espaço, por motivos políticos, como reação ao projeto neoliberal dos anos 90,
a eleição de presidentes de centro ou de centro-esquerda no Brasil, entre 1998, a primeira eleição do Hugo Chávez, e o golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Então você passou a ter o Evo Morales na Bolívia, você passou a ter o Fernando Lugo no Uruguai, Nestor e Cristina Kirchner na Argentina, no Equador o Rafael Correa, manutenção de Cuba. Eu não quero discutir se Cuba é democracia ou ditadura, quer dizer o seguinte, era uma onda de governos que colocavam um grande peso à agenda social, né? E essa onda se retrai com o ascenso da direita, com a eleição do Maurício Macri em 2015, com a eleição de Sebastião Pinheira no ano seguinte, com o golpe da presidenta Dilma. É incrível que essa onda de direita, de extrema-direita, dura muito pouco tempo, porque na Argentina elege-se o Alberto Fernandes, centro-esquerda, no Peru se elege o Pedro Castillo, que está tendo muito problema interno. A Bolívia derrota o golpe de Estado de 2018, elegendo o Luiz Arce. No Equador é uma situação muito curiosa, porque embora você tenha um presidente que seja um banqueiro, você tem uma maioria de centro-esquerda no Congresso, e os presidentes, e essa onda de direita se sacramenta quando o transatlântico do continente, que é o Brasil, que são 60% do produto interno bruto, como eu já falei, vai para a extrema-direita. Isso desequilibra as forças. E aí o que passa a dar o tom à extrema-direita. Mas o curioso é que mesmo presidentes de direita, como Sebastião Pinheira, como Maurício Macri e como Lacalipu, do Uruguai, tomam distância de Bolsonaro. Pra vocês terem uma ideia, o Bolsonaro foi ao Chile no primeiro semestre, em junho de 2019, se não me engano, e lá no Chile ele faz elogios rasgados à ditadura do general Pinochet, que foi uma ditadura militar sangrenta entre 1973 e 1989. O próprio presidente do Chile, de direita, toma distância do Bolsonaro. Falou, não, pera lá, aí também não dá. O Bolsonaro apoia o Maurício Macri na reeleição em 2019. A campanha do Alberto Fernandes não titubeou, colocou isso na televisão. Olha quem apoia o Macri, olha o bandido que está apoiando o Macri. O Macri perde voto. Tanto que o Lacalipu, que foi eleito na mesma época no Uruguai, declarou, eu não quero apoio de Bolsonaro, porque sabia que o apoio do Bolsonaro era uma bola de ferro no pé no meio do oceano, assim, no meio do Rio da Prata. Você joga o presidente, joga uma bola de ferro e escreve Bolsonaro. Era isso. Então o isolamento é tão grande que isola na extrema-direita. Ao mesmo tempo, e aí eu quero ir terminando, o Bolsonaro aparece, embora isolado, depois da derrota do Trump, que bem falou Gilberto Rodrigues, como o principal líder da extrema-direita mundial. É incrível isso. Ele é isolado, mas por estar isolado é o único. Porque a extrema-direita ou a direita perdem eleições. Na Itália, a gente teve o segundo turno das eleições municipais em Roma, no qual a extrema-direita, o Matteo Salvini, a Liga, ficou em quarto lugar. Perdeu em Milão, perdeu em Turim, perdeu em Bolonha, perdeu nas principais. Teve eleição em 1.700 cidades italianas, mas nas principais, a extrema-direita ficou lá embaixo. A direita, a UCD, a partido da Angela Merkel, perde eleições para o Partido Social Democrata na Alemanha. O Partido Social Democrata ganha na Dinamarca, ganha nos países nórdicos. A Europa está, de uma maneira tímida, dizendo não queremos a direita, que a direita é a volta da crise. A Inglaterra é governada pela extrema-direita e está com um problemaço, porque eles fizeram tanta campanha contra imigrantes e agora faltam trabalhadores imigrantes para cumprirem jornadas que os ingleses e os britânicos não querem. Dirigir caminhão, organizar estoque de supermercado, um serviço que eles consideram não nobre, sujo, pesado. O imigrante que fazia não tem imigrante. Precisa de pobre. A Inglaterra está precisando de pobre para a economia funcionar. A economia capitalista não funciona sem pobre, que ganha pouco, que é explorado. Então, a extrema-direita começa a ter problemas. E o Bolsonaro se coloca, ele fez isso no discurso da ONU no último dia, agora no começo de setembro, ele fala, vocês verem, o Bolsonaro tem a chance, e é uma prerrogativa que o Brasil tem
desde a fundação da ONU, desde 1948, quando o primeiro secretário-geral era Oswaldo Aranha, um brasileiro. A Assembleia Geral da ONU, geralmente em setembro, é aberta por um brasileiro. Seja ele o presidente, seja o ministro das Relações Exteriores, alguém que seja nomeado para tanto. Mas o primeiro discurso é de um brasileiro. Bolsonaro tem o mundo prestando atenção no seu discurso, porque é o primeiro discurso, né? Se você fosse fazer o 55º, ninguém ia te dar bola, mas o primeiro, você tem os holofotes do mundo. O Bolsonaro vai, todos vocês viram, faz um discurso vergonhoso, contando mentiras, que era de $800 o auxílio emergencial que ele deu para a população, que o Brasil é um exemplo mundial no combate à pandemia. Na verdade, o Bolsonaro vai num fórum desse e consegue falar só para o seu público interno, para os 15% a 20% que o apoiam, que o Gilberto Rodrigues acabou de falar. Eu vou terminar com uma frase que eu falei antes da gente começar, que é o seguinte: o Brasil está isolado no mundo, o Brasil está isolado na América Latina por força do governo Bolsonaro. Agora, 60% da economia, 66%, 2/3 da economia da América do Sul está isolada, é algo difícil de entender, né? Como um país tão grande, ainda é a 12ª economia do mundo, é mais ou menos como os ingleses, os britânicos falavam quando eles eram a potência principal do mundo no século XIX. A única comunicação à Inglaterra é uma ilha, a única comunicação com o continente europeu é através do Canal da Mancha, aquele pedaço de mar que tem entre 30 e 60 quilômetros de largura, de acordo com o pedaço de terra que você está se referenciando. Quando tinha nevoeiro, os navios que não tinham radar, não tinham sonar, tinham que se guiar pela bússola e pela orientação visual, não podiam trafegar, porque podiam bater com algum rochedo, enfim, podia ter problemas e naufragar. Então, os ingleses comentavam na Inglaterra o seguinte: o continente está isolado, ou seja, nós somos importantes, a Europa está isolada. O Brasil está isolado, mas é um continente dentro da América do Sul. Mas no mundo está isolado. O Bolsonaro ainda representa um perigo. Mas a CPI da Covid coloca, como muito bem sublinhou meu xará Gilberto Rodrigues, o Brasil na berlinda. Quer dizer, um chefe de Estado acusado de genocídio, 66 personalidades, um relatório de mais de 1.200 páginas. A gente está tendo, na Comissão da Verdade, um feito histórico, um fato histórico, realmente. Porque nós estamos tendo a quente o que a gente não teve em relação à ditadura. Nós estamos tendo a Comissão da Verdade do governo Bolsonaro, é essa CPI. A gente precisa saber da importância dela, porque os crimes estão aí. Resta a gente ter, a sociedade brasileira, conseguir ter força política para punir, porque os apoios ao Bolsonaro não são só dos 15%, 20%, é do pessoal do dinheiro, é do pessoal da grana, é da Faria Lima, é do pessoal que tem dinheiro em paraíso fiscal, que quer continuar na boa vida, causando mortes e tragédias na sociedade brasileira. Agradeço muito, apesar de ter passado aqui 6 minutos dos 20 que eu prometi falar. Muitíssimo obrigado, gente. Muito obrigado, professor Maringoni. Bom, o Felipe está conosco aqui na live, que é nosso aluno e também organizador do evento. E ele gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Pois não, Felipe? Isso. A minha pergunta era direcionada para ambos os Gilbertos, tá? Então, qualquer um que sentir a vontade de responder, pode responder, tá bom? Conforme bem mencionado por ambos, né, a gente está presenciando aí um cenário de desconstrução da nossa política externa, né? Uma ruptura bem forte. Então, a pergunta que eu faço seria a seguinte: quais seriam os caminhos necessários para que a gente houvesse uma retomada de uma política externa forte e consistente aí nos próximos anos, tá? O xará Maringoni quer... Tanto faz. Eu posso falar, César? Vai na sequência que você já está aí. Vou falar muito rápido. Olha, numa linha, tirar Bolsonaro do governo, se eu for ser muito sintético. Mas eu devo dizer o seguinte: a política externa, ela pode ser revertida naquele espírito que eu coloquei, que o Gilberto Rodrigues falou: mexer as posições dentro do Itamaraty,
Mudar a orientação não é difícil. O difícil vai ser recuperar a credibilidade. Agora, é importante sublinhar uma coisa no Bolsonaro, que é o seguinte: a eleição do Bolsonaro foi uma tragédia para o Brasil, porque facultou a extrema-direita ir pela primeira vez ao poder. Nem a ditadura tinha uma política desse modo. Como eu lembrei, o general Geisel tinha o Azeredo da Silveira no ministério. O general Figueiredo tinha o Eduardo Portela, que era um intelectual da Academia Brasileira de Letras na educação. Você tinha figuras, eu posso não gostar do Delfim Neto, mas é um dos principais economistas brasileiros. O Paulo Guedes é o rebotalho do mercado financeiro. O Ernesto Araújo é o rebotalho do Itamaraty. Eu não estou falando rebotalho para falar mal, não. Vocês veem a atuação deles, são figuras medíocres. A pessoa que está no Ministério da Educação, cujo nome eu não me lembro, tem como paradigma de educação causar dor às crianças. O que o Bolsonaro não conseguiu fazer, que essa é a meta, quando você falou Bolsonaro é golpista, ele é golpista, porque a mudança de governo não implicou mudança de regime. Se você pega historicamente, quando a direita, a extrema-direita, chega ao poder, ela muda o regime. Mussolini chega ao poder em 1924, ele é nomeado primeiro-ministro pelo rei Vittorio Emanuele numa situação de crise de regime, crise do regime da monarquia italiana, e ele rapidamente institui uma mudança de regime. Quer dizer, os modos, a maneira de funcionamento do regime democrático. Então você começa a ter prisões arbitrárias, censura à imprensa, a violência como forma de governo, de combater os opositores, você coloca na ilegalidade partidos. Mesma coisa na Alemanha. O Hitler chega eleito em 1933 à chancelaria, quer dizer, se torna primeiro-ministro. Logo ele muda o regime, ou seja, faz uma nova constituição, muda as bases de funcionamento da sociedade alemã. 64 foi isso também. Vai entrar não vai só um novo governo, mudam os pressupostos de funcionamento do sistema político brasileiro. Então, o Bolsonaro sabia que tinha uma fragilidade. Ele está funcionando com a universidade aberta. Ele está cortando a verba, ele está fazendo isso. Ele está detonando com base, fazendo o que fez no Ministério da Ciência e Tecnologia semana passada. Corta 80% das verbas. Como ele não conseguiu dar o golpe, ele está criando pequenos golpes, minando, colocando quase que bombas de minas terrestres em cada setor do Estado. Ele vai estourando até que uma hora estoura. Mas ele não fez isso ainda. E é por isso que a gente consegue continuar debatendo, consegue continuar sensibilizando a sociedade brasileira, e eu consigo ser otimista quanto ao futuro. Eu não sou pessimista. A CPI é um raio de luz poderoso nessa. O desgaste do Bolsonaro é algo de muita esperança para os democratas. O isolamento internacional é bom. Claro que com isso eu tenho 600 mil mortos, eu tenho a fila do osso, eu tenho as pessoas pegando carcaça, eu tenho a fome de volta. Mas a gente tem como virar isso. E isso, para mim, a CPI me dá mais esperança de que a gente consiga reverter esse quadro. Posso agregar um pouquinho aqui de comentário à sua pergunta, Felipe? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Eu queria destacar uma coisa aqui na diplomacia. Bom, primeiro eu queria cumprimentar o meu colega e amigo Maringuani pela fala que eu gostei muito e que me representa muito também. Essa dimensão da diplomacia que o Maringuani colocou, multidimensional, que são não só o Itamaraty pratica, mas vários outros ministérios hoje têm assessorias internacionais muito fortes, né, fazem convênios, inclusive na educação, que a gente está mais próximo, a gente sabe do papel que os ministérios têm. E os governos subnacionais, estados e municípios que praticam paradiplomacia, cooperação descentralizada, tudo isso foi muito bem destacado pelo Maringuani. Sociedade civil, setor privado, tem os seus departamentos, tem as suas práticas e tudo. Mas, no caso do Brasil, a gente tem uma característica, inclusive, que nos diferencia dos nossos homólogos na América Latina e Caribe, que é o corpo diplomático estável e concursado do Itamaraty, que nós vimos acompanhando desde o início do governo Bolsonaro e que vem sofrendo tremendamente, né? Porque
não há uma tradição dos diplomatas brasileiros, em geral, de se licenciarem dos cargos, que nem tem nos Estados Unidos, que vai para o setor privado, depois volta. A gente tem uma ou outra situação no Brasil de pessoas que se licenciaram, que a gente até conhece, são muito poucos e poucas, que não conseguiram permanecer e que tinham mecanismos ou meios para sobreviver fora da carreira. A gente sabe que isso não é uma coisa simples. Mas o caso do Itamaraty, como tem esse corpo de mais de 1.000 funcionários públicos, de diplomatas e oficiais de chancelaria, que é uma carreira também importante dentro do Ministério. Então, estamos falando de quase 3.000 pessoas concursadas, atuando em embaixadas, consulados em Brasília e nos escritórios regionais. Esse corpo que, como a professora Ana Tereza destacou aí, que vem aí desde do Barão do Rio Branco, né, o grande idealizador da carreira diplomática brasileira, da diplomacia, tem um poder de coesão muito forte, né? E isso é interessante da gente lembrar. Quando a gente, uma vez a gente tendo um novo governo, que a gente espera que ocorra, né, pós-Bolsonaro, um governo progressista, e a gente tem um novo chanceler, seja da carreira ou não, mas que seja uma figura que possa imprimir uma liderança, né? A gente vai ter uma capilaridade dentro da diplomacia que poucas diplomacias no mundo têm, e essa coesão, uma vez dado o comando, a diplomacia também tem um caráter hierárquico. A diplomacia vai e implementa essa política pública fora e dentro do Brasil. Então, a gente tem meios, né, de reverter isso até de uma forma, de um curto espaço de tempo, se nós tivermos uma boa liderança, tanto na presidência da República quanto na chancelaria. Agora, eu queria lembrar uma coisa que, se não me engano, quem relatou isso foi o nosso colega, né, Maringoni, o Jamil Chad, né, que é um jornalista de primeira linha, que vem nos alimentando com muitos comentários muito importantes de Genebra, de onde ele escreve, né? E um desses textos dele, ele comenta o seguinte, não faz muito tempo, que a situação do Brasil em termos de imagem ficou tão ruim que quando os diplomatas estão, embaixadoras estão naquelas rodinhas conversando e chega o embaixador brasileiro, ou embaixadora brasileira, a rodinha se desfaz. Opa, chegou o embaixador do Brasil. Acabou a conversa. Ninguém mais quer compartilhar conversa com o embaixador e embaixadora do Brasil. Isso a gente sabe que tem uma grande chance de acabar quando tiver uma outra liderança progressista dentro da presidência da República e na chancelaria brasileira, né? Basta mudar, a gente sabe que isso tem uma capacidade de reverter. Agora, claro que, do ponto de vista da credibilidade, esse capital, né, intangível que é a reputação, a credibilidade, isso não é da noite para o dia que se recupera, né? E outra coisa muito importante é o poder simbólico da palavra. A gente tem um presidente da República usando o Twitter todo dia, diuturnamente, falando besteira, xingando pessoas, promovendo fake news. Isso muitas vezes não se concretiza em políticas públicas, muitas vezes. Em outras situações tenta se concretizar. Mas mudar essa chave da retórica para uma chave progressista, honesta, verdadeira, que tem uma base na realidade e que tenha solidariedade com as pessoas, isso também tem um poder, né? A palavra tem um poder, né? E claro, vocês que estão atuando em políticas públicas, não basta a palavra, as ações são importantes, o planejamento também, mas a palavra na diplomacia tem um papel importante. A gente, inclusive, tem pesquisas que se debruçam só sobre discursos. A gente tem toda uma linha metodológica para estudar discurso. Então, o discurso, e sobretudo no campo agora que a gente vive das mídias sociais, a palavra se multiplica, né? E ela reverbera. Então, eu também comungo desse otimismo do Maringoni, de que, havendo a mudança que a gente espera que ocorra, essa mudança ela vai se dar com a palavra, que tem esse poder simbólico importante, e com as ações e as políticas públicas que as acompanham, né, as implementações das políticas públicas, que a gente acredita que com muita determinação e resiliência a gente consiga, talvez em menos tempo que a gente até talvez acredite hoje, mudar esse quadro
para reverter esse cenário de destruição que a gente tá vivendo hoje. Se me permite, só uma observação complementar, que o Gilberto Rodrigues falou uma coisa fundamental na política moderna, que são as redes sociais. Porque é o seguinte, um presidente da República que quer externar uma opinião para o seu país, antes da existência da internet, e eu sou entusiasta da internet, que acho que como todo mundo, ele conversava com o ministro da área, vai dar uma opinião sobre economia, sobre meio ambiente, chama o ministro, conversa, aí chama o ministro das comunicações, o secretário de comunicação da presidência, o assessor de imprensa, o porta-voz, discute o que vai ser falado, aí emite uma nota, 10, 12 pessoas leem essa nota, aí essa nota sai. O que mudou? Mudou que o Trump tinha todo um batalhão de comunicações, que eram centenas de pessoas na Casa Branca, mas ele acordava à noite, passando mal, alguma coisa, com dor de barriga, ia para o banheiro com o celular. E aí ele estava com mau humor e tec, xingava a Merkel, xingava não sei quem, fazia como o Bolsonaro faz. Qualquer um de nós, você está no meio da rua, passou um carro, o cara buzinou, te xingou, você filma, você xinga, você fala, não sei o quê. É quase que visceral, sai das entranhas. A política com a tecnologia passou a ser feita com as entranhas. E a palavra passou a ser utilizada de uma maneira irresponsável em negócios de Estado e políticas públicas. O Gilberto Rodrigues sublinha algo fundamental na ação política das lideranças hoje em dia. Brilhante. Sensacional, obrigado, Gilberto. Felipe, parece que a plateia elaborou algumas perguntas no chat, né? Isso. Então, você pode passar... Posso sim, professor, pode deixar. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer, né, as respostas por ambos os Gilbertos foram muito importantes, muito intuitivas, então eu agradeço muito, né, pelo conteúdo rico que vocês compartilharam aqui conosco, tá? Então vou dar sequência aqui e eu vou para as perguntas do chat. A primeira pergunta, ela foi feita pelo Eliseu Rocha Moreira. Ele diz o seguinte: professor Gilberto Rodrigues, o governo Bolsonaro não é democrático? E qual seria o governo ideal para o Brasil de acordo com o seu conhecimento? Obrigado, Felipe. Obrigado, Eliseu, pela pergunta. O governo Bolsonaro, ele opera dentro de uma democracia, mas ele não tem no seu DNA a democracia. Ele é um governo antidemocrático. E isso não é apenas uma questão retórica ou ideológica que nós, que estamos numa universidade e que estudamos e pesquisamos de ciência política ou relações internacionais, estamos afirmando. Isso é dado pelos atos concretos que o presidente comete e insinua e induz assessores também a fazer. Eu só vou pegar um fato concreto, que eu acho que todas e todos aqui devem ter acompanhado, o 7 de setembro. No 7 de setembro, nós tivemos muitas e muitos analistas que acompanharam, jornalistas da grande imprensa, acompanharam o fato, consideram que houve ali um experimento, né, um laboratório de golpe no 7 de setembro, né, com aquela demonstração totalmente desproporcional de tanques, né, na esplanada dos ministérios, né, das Forças Armadas, que gerou, inclusive, muito desconforto e até certos conflitos burocráticos, né, internos, né, políticos também dentro das Forças Armadas. E o presidente Bolsonaro, ele usurpa o seu poder e ele utiliza as Forças Armadas para os seus para benefício próprio. Né? As Forças Armadas no Brasil, elas têm uma reputação, elas têm uma imagem, embora eu pessoalmente tenho muitas críticas à não responsabilização das Forças Armadas por conta dos crimes da ditadura militar. Nós temos uma lei de anistia que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Brasil está condenado na Corte Interamericana em 2 casos, né? Já por conta de não ter feito a punição dos militares, que são crimes imprescritíveis, né, crimes contra a humanidade, mas deixando isso, não entrando no mérito dessa questão, as Forças Armadas têm papéis importantes a cumprir no Brasil, constitucionais, mas não de se imiscuir na política, não de servir a propósitos
da política ou do presidente, sobretudo no campo da antidemocracia. E o que a gente tem observado é que o presidente Bolsonaro tem tentado manipular tanto as Forças Armadas, através do seu comando, que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, como também as forças policiais, militares dos estados, através do seu discurso, né, para inflamar essas polícias militares para desobedecerem, né, os governadores. Então a gente está diante de um presidente da República que é antidemocrático, né, embora ele tenha que operar dentro de um sistema que, pelo menos ainda, é democrático, onde as instituições, muitas dessas instituições, apesar das dificuldades e de uma certa precariedade, ainda estão funcionando. Não creio que estejam funcionando a contento, estão funcionando com muitas dificuldades. Congresso, Supremo Tribunal Federal, sociedade civil, como eu me referi em relação aos conselhos que foram esvaziados, da participação civil, etc. Essa seria a minha resposta para o Eliseu. Ok, muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado mesmo. Vou dar sequência aqui à próxima pergunta, tá? A próxima pergunta, ela foi feita pela nossa queridíssima professora Simone, e ela pergunta o seguinte, na verdade é um comentário que ela faz. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre a importância do alinhamento do Brasil à política externa com os países da América Latina. Acho que o meu colega, amigo Maringoni, pode responder essa, hein, Maringoni? Olha, eu preciso falar o seguinte, a ideia de integração latino-americana é muito recente. Se nós pensarmos que os nossos países, os países da América Latina se tornaram independentes na década de 1810 e 1820, a ideia de que deveria haver uma convergência entre eles, uma articulação entre eles, é algo que vem do período pós-ditaduras na América Latina. É a coisa dos anos 80. Embora a gente tenha tentado ter na gestão do Rio Branco, no Itamaraty, uma articulação entre Argentina, Brasil e Chile, que era o Pacto ABC, tem havido tentativas para um acordo de cooperação comercial entre Brasil e Argentina em 1942, entre têxteis, vinhos, carne e produtos semi-industrializados, em que os dois países teriam uma tarifa aduaneira, uma tarifa de importação e exportação mais baixa, e tenha tentado haver a Agência Latino-Americana de Livre Comércio, em 1960, que nunca teve um funcionamento a contento por conta das ditaduras, é de fato a partir das articulações do Mercosul, a partir do governo Sarney, que a gente começa a ter uma perspectiva de integração. Por que é importante? Porque os países da América Latina, historicamente, desde o período colonial, quando nós não éramos países, mas a partir das independências, quando nós passamos a ser fornecedores de matérias-primas para o mundo, ou seja, para o mundo rico, para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos, os nossos países nunca tiveram uma articulação, em especial porque os Estados Unidos sempre bloquearam, ou seja, manter separados é melhor para exercer a nossa hegemonia no continente. Por que é importante? Porque no mundo globalizado, num mundo extremamente competitivo, num mundo em que os acordos comerciais, as transações de negócios são extremamente agressivas, você tem que agir em bloco. O que fez a União Europeia diante do poderio dos Estados Unidos? Criou a União Europeia, que é uma ideia que vem do pós-guerra, aliás, no começo dos anos 50, dos socialistas, dos social-democratas. Mas é um bloco que se constitui a partir do começo dos anos 2000. Se constitui, assim, de maneira mais efetiva, com moeda única, com tratado de circulação, de migração interna, tratado de Schengen e tal. E a integração latino-americana também é. Então, é quase que uma exigência para você competir como se fosse um bloco. Se você não tem o poderio que tem uma potência como a China, que em si é um bloco, ou como os Estados Unidos, que em si são um bloco, você não tem lugar nesse mundo. A própria União Europeia hoje, diante da disputa extremamente acirrada de dois titãs, que são China, duas economias titânicas no tamanho, são a China e os Estados Unidos, acaba ficando em segundo plano.
e toda a tentativa é recuperar terreno para ser um ator relevante. Imagina o Brasil sozinho, imagina o Paraguai, o Uruguai, a Argentina sozinho. O ideal seria um bloco de toda a América do Sul. Então, é absolutamente fundamental no plano externo. Agora, no plano dos nossos estados, seria muito interessante a gente ter uma integração, por exemplo, energética. Os países que têm mais energia elétrica para vender. A Bolívia é um fornecedor de gás. Agora não, mas a Bolívia já foi um importante fornecedor de gás do Brasil. A Argentina, muitas vezes, comprou energia elétrica do Paraguai sobrante de Itaipu. O Chaves queria fazer um gasoduto, era um projeto mega que ele tinha em 2002, 2003, fazer um gasoduto que saísse da Venezuela as imensas reservas de gás, abastecesse o Nordeste do Brasil e abastecesse a Argentina. Era um gasoduto de, não lembro quantos mil quilômetros, eram 17 mil quilômetros de gasoduto, quer dizer, o gasoduto e as suas ramificações, né? Que é uma vez e meia distância, por exemplo, de São Paulo a Paris. Era um negócio mega, assim, não sei se daria certo. Mas esse tipo de integração, então, é importante para as economias funcionarem de maneira, o comércio poder trabalhar com tarifas mais baixas, onde nós temos condições de competir melhor, e externamente como bloco nesse mundo que é uma disputa, uma briga de foice, no pior sentido da palavra. Muito bem. Terminaram as perguntas, né, Felipe? Isso, professor. Acho que terminou aqui as perguntas. Tá bom. Bom, pessoal, tivemos uma noite aí adorável, né? Primeiro com a Ana Tereza, depois com os Gilbertos. Vocês serão inesquecíveis aqui, viu? A noite dos Gilbertos. Foi espetacular, foi muito bom ouvir vocês. Eu acho que os nossos alunos e a comunidade do Vale do Paraíba, São José, Jacareí, tiveram a oportunidade também de ouvir muita coisa boa, aprender bastante sobre política externa. Deu para a reflexão de vocês, acabou gerando certamente, né, o desenvolvimento de alguma consciência, mesmo para os leigos, né, da situação da política externa atual e os desdobramentos dessa política externa. Eu, particularmente, não trabalho diretamente com a área, eu aprendi bastante, eu gostei bastante e me transformou de alguma maneira nessa noite, tá? E para fechar a nossa mesa, eu gostaria de novamente agradecer a participação de vocês. Eu gosto de seguir, de assistir, de estar com pessoas mais inteligentes do que eu. Então, vocês... basta ver o currículo de vocês, a produção de vocês, a maneira articulada como vocês explicam, o domínio sobre o tema, e isso certamente serve de inspiração para nós, e creio que os nossos alunos também devem ter aproveitado esse lado. Agradecer ao UFABC pela abertura, pelo carinho de receber o convite, de aceitar o convite, perdão, e também agradecer a professora Simone por ter dado a oportunidade de estar com vocês aqui na noite de hoje. Gostaria de dizer que as portas do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Jacareí, estão abertas para vocês. Sempre que vocês quiserem, estaremos aqui para parcerias, conversas, enfim. No ramo acadêmico temos, talvez, interface, possibilidades de trabalhos conjuntos. Muito obrigado, e eu passo a palavra para vocês se despedirem também, uma mensagem final para o público. E até mais. Até logo. Gilberto. Obrigado, professor Matheus. Muito obrigado pelas suas palavras, pela generosidade. E certamente para nós, para mim, particularmente, né, também foi uma experiência muito, muito boa, muito rica estar aqui com vocês, poder fazer essas reflexões nesse momento importante que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né, da publicação do relatório da Covid, pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid, que traz alguma esperança, algum alento para que a gente possa ter a responsabilização
de quem praticou ações inimagináveis, né? Em outros momentos históricos, a gente jamais poderia imaginar que a gente teria uma situação assim, essa prática de crimes contra a coletividade brasileira. Eu agradeço também a professora Simone pelo convite, pelo evento, a organização do evento, agradeço o Felipe, em seu nome a equipe também, aí que dos bastidores aqui desse evento, cumprimentar o meu colega e amigo Maringoni, do prazer, essa dupla, nem sempre a gente toca juntos, né, Maringoni, mas das vezes que a gente tem feito essa dupla tem sido muito prazeroso. Então, e agradeço a todas e todos que nos acompanharam também nesse evento e também quero dizer que da nossa parte a UFABC também está à disposição de vocês, no nosso curso de graduação, na pós-graduação, e oxalá com a volta das nossas atividades presenciais também a gente possa ter oportunidades de reencontros pessoais. Muito obrigado. Bom, eu também quero começar agradecendo aí a gentileza e a atenção do corpo docente e discente do Instituto Federal de Jacareí, na pessoa do professor Matheus, do professor Felipe, da professora Simone, que deu a honra a esse convite. Foi uma noite muito agradável. Matheus, não existe esse negócio de gente mais inteligente que um que outro. Existem especializações. Eu, se for falar sobre marketing, eu vou boiar totalmente. Você vai me ensinar muita coisa. Assim como cada estudante, cada um tem uma experiência própria na sua vida. Da parte nossa do UFABC, nós somos servidores públicos. Nós estamos à total disposição, ainda mais do Instituto Público, para qualquer tipo de colaboração, interação. Nós somos membros constituímos esse grande grupo de estudo, de debate, de pesquisa, que é o Observatório da Política Externa Brasileira. A professora Tereza já falou, a gente edita uma newsletter. Eu não gosto do nome newsletter, mas é um informativo, um boletim quinzenal. A gente promove debates, lança livros. Então, absolutamente à disposição. O que a gente mais quer é a integração da universidade com outros entes, com outras instituições, mas com a sociedade. Até porque um dos motivos do ataque, um dos argumentos da extrema-direita é dizer que a universidade não tem nada a ver com a sociedade. A universidade tem tudo a ver e cada vez mais. É uma necessidade da nossa sociedade, não é ter produção de conhecimento no abstrato, é a universidade ser um dos polos para a gente reconstruir o Brasil, para a gente construir um Brasil mais justo, mais soberano e que a gente espera mais feliz. Muitíssimo obrigado. Obrigado novamente, pessoal. Então, eu vou despedir. Obrigado, Felipe. Um beijo especial para os alunos que estão engajados aí na organização do evento e para os demais estudantes do nosso campus. Um beijo para vocês, boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, tchau, boa noite. Obrigado a todos, boa noite, tchau, tchau.